acredito que não existe uma maneira melhor da gente começar a falar sobre cristianismo e literatura do que com... Deixa eu ver. Era uma vez um velho sapo sábio que morava em uma floresta muito perigosa. Todos os anos, milhares de bichinhos morriam. Eles morriam devorados por predadores, eles morriam de doenças, de acidentes, exceto o velho sapo sábio, que a cada ano se tornava mais velho e mais sábio. Um dia, farta desse sapo enjoado, uma cobra falou assim: eu vou devorar esse sapo. E logo a notícia se espalhou pela floresta. E os bichinhos foram lá ver o que o velho sapo sábio tinha a dizer. Então, o velho sapo sábio respirou fundo e disse que o orgulho precede a ruína. Portanto, ele continuaria vivendo a sua vida com toda a cautela, porque ele iria levar muito a sério aquela ameaça. Pois bem, no dia seguinte, quando o sapo saiu para caçar os seus bichinhos, tinha uma travessa cheia de mel com insetos pregados ali. O sapo olhou aquilo e falou: mas essa cobra nem disfarça. É claro que eu não vou cair nessa. Saiu a caçar, caçou o dia inteiro e quando ele voltou, já cansado, pôs-se a descansar. No dia seguinte, lá estava outra travessa cheia de mel, cheia de insetinhos pregados. O sapo não caiu nessa, passou o dia inteiro caçando, voltou bem cansado e pôs-se a descansar. Na manhã seguinte, quando o sapo viu aquela travessa, ele olhou de um lado, olhou para o outro e falou assim: eu sei que é da cobra, mas se eu pegar esses insetinhos com todo cuidado, eu acho que eu consigo me safar. E ele foi lá caçando os insetinhos com todo cuidado, olhando de um lado para o outro, muito atento à cobra. Antes do meio-dia, ele já estava de bucho cheio e voltou para descansar tranquilamente. Na manhã seguinte, mesma coisa. Com todo cuidado, ele pegava os insetinhos que estavam colados no mel. Voltou para casa antes do meio-dia e foi-se a descansar. E isso durou várias semanas. Um dia, o sapo estava lá, muito atento, pegando os seus insetinhos, quando de repente ele viu um farfalhar. É claro que era a cobra. E ele foi pulando para escapar. Só que parece que as pernas não funcionavam muito bem. E ele não conseguia pular direito e nham! O velho sapo sábio morreu. A notícia se espalhou por toda a floresta e os animais correram para ver a cobra, de pancinha cheia. E os animais perguntaram para a cobra: como você enganou o velho sapo sábio? E ela disse: com paciência. Todos os dias eu colocava uma gotinha de veneno naquele mel. E enquanto o sapo pegava os insetinhos, ele ia melecando os seus dedinhos. E com isso, pouco a pouco, ele foi sendo envenenado. Eu peguei o velho sapo sábio com paciência. Eu prometo que daqui a pouco essa história vai fazer sentido. Eu acredito que existem duas formas, basicamente, do cristão lidar com a literatura. Existem aquelas pessoas que são, assim, muito religiosas e elas consomem livros de teologia, livros de devocional, no máximo ali uma biografia de algum santo. E também aquelas pessoas que consomem todo tipo de ficção. São dois extremos. As pessoas que acreditam que a ficção é uma forma de escapismo, é uma perda de tempo. E as pessoas que acreditam, que enxergam a graça comum e percebem que, não, a gente pode consumir ficção, nós podemos nos entreter, né? O entretenimento ele faz parte da vida. Como que surgiram as histórias? A história surgiu junto com a humanidade. História faz parte da sobrevivência. Contar histórias faz parte da evolução humana. E aqui não é a evolução do Big Bang, mas a evolução no sentido realmente de melhoramento, sabe? Contar histórias é necessidade humana. E se eu falar para vocês
que a ficção, ainda hoje, ela cumpre esse propósito de uma necessidade. Por quê? As histórias elas funcionam como um simulador da vida real. Histórias, elas vão ensinar para a gente como lidar com determinadas situações. Elas vão ensinar para a gente empatia. Elas vão ensinar muitas coisas. Histórias ensinam. Quer você esteja consciente disso, quer não. Quando você pega uma história para ler, você está aprendendo alguma coisa. Por que vocês acham que Jesus contava histórias? Jesus era o Verbo encarnado. Se tinha alguém antes dele ou depois dele melhor para ensinar a Torá, esse alguém era ele. Por que Jesus não passou o tempo inteiro simplesmente pregando a Torá? Jesus realmente deu vários sermões. Mas por que Jesus também contava histórias? Se a gente pegar 50 filmes que você já viu ao longo da sua vida, ou livros que você já leu, eu tenho certeza que você consegue me passar uma breve sinopse de todos eles. 50. Eu sei que a gente é meio desmemoriado. Mas pelo menos o básico eu tenho certeza que você vai lembrar. Talvez não dos 50, mas da grande maioria. Vocês vão lembrar mais ou menos ali das coisas. Agora, se a gente pegar os 5 últimos sermões que você ouviu, eu duvido que você lembre. E o problema não é do pastor, não. É porque quando a gente está argumentando, dissertando, tipo eu aqui, é muito difícil você prestar atenção em tudo. E é muito difícil que isso marque o seu coração. Mas histórias fixam. E tem mais. Qualquer um pode entender uma história, da criança ao idoso. Quando nós estamos em uma pregação, em uma palestra, talvez a pessoa mais erudita da plateia fique entediada, porque ela já sabe tudo isso. E talvez a pessoa mais simples da palestra, ela fique meio perdida, tentando entender com aquelas palavras. Mas uma história, qualquer um pode entender. E a neurociência, ela explica esse poder das histórias. E eu achei isso fantástico quando eu descobri. É que o nosso cérebro, ele foi projetado para pensar em histórias. Nós temos milhares, centenas, sei lá, quantas línguas nós temos hoje no mundo. Mas o nosso cérebro, da humanidade, ele foi projetado em uma única linguagem, histórias. Estudos revelaram que quando nós estamos lendo uma história envolvente, a nossa atividade cerebral não é a de um telespectador, não é de alguém que está assistindo a alguma coisa. A nossa atividade cerebral é de um participante. E o nosso cérebro, ele grava essas informações da mesma forma como ele grava coisas que de fato aconteceram conosco. Da mesma forma como ele armazena memórias. É assim que o seu cérebro lida com histórias. Esse é o poder de histórias. Agora, isso se aplica muito mais na ficção do que em qualquer outro tipo de história. Porque quando a gente está falando de, por exemplo, uma biografia, nós estamos estudando a história de uma pessoa, nós estamos lendo a história de uma pessoa. Esse molde está preenchido. Mas quando nós estamos falando de uma ficção, esse personagem, ele é um molde em branco. Você passa pelas experiências, pela transformação junto com o personagem. E acontece também um fenômeno incrível chamado suspensão da descrença. A descrença, ela protege a gente de fake news, protege a gente de golpes. Mas quando você está lendo um livro ou assistindo um filme, existe esse fenômeno de suspensão da descrença. É como se esse muro baixasse. Porque para você curtir uma história, você não tem que estar olhando para ela e pensando, dragões não existem. Você tem que fingir por um momento que dragões existem, para você curtir aquela história. Só que a partir do momento em que você baixa esse muro e tem a suspensão da descrença, a história entra carregando tudo que ela tem dentro. E agora imagina o impacto disso. Conhecendo o poder de uma história, imagina o impacto disso tanto para o bem quanto para o mal. Se você abrir hoje
os livros mais vendidos da Amazon no Kindle, que são os e-books, a maioria daqueles livros vão ser livros pornográficos. E nós vivemos em um país de maioria cristã. É isso que as pessoas estão lendo. Se a pornografia ela tem um impacto tão negativo na cabeça de uma pessoa, sendo apenas visual, imagina ela combinada com o poder de uma história. Olha o impacto disso. Com o tempo, essas filosofias que entram junto com as histórias, essas narrativas, essas cosmovisões, elas vão alterando a sua forma de pensar. Mesmo que você não perceba, mesmo que você fale, claro que não, eu crente. Você está sendo pouco a pouco influenciado. Eu lembro uma vez que eu entrei na casa da minha tia e a minha prima estava assistindo Friends. E eu fiquei escandalizada, porque sempre acontece, né? É sempre desse jeito. Eu entrei bem na hora de um beijo gay. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, minha prima está assistindo isso. Anos depois, eu estaria assistindo coisas muito piores do que Friends. Eu estaria assistindo. E assim, demorou um tempo para eu perceber como foi que eu cheguei aqui. Eu fui expandindo os meus limites, pouco a pouco, os meus limites do que é aceitável. Até um ponto que você tá tipo, não, é só fechar assim, os olhos nessa cena, passar e tal, e daqui a pouco você tá vendo Game of Thrones. Que você tem que fechar os olhos em metade da série. E pior ainda, para assistir um final ruim. Não que se o final fosse bom, não ia justificar, mas, enfim, você vai abrindo concessões e vai expandindo os seus limites do que você considera aceitável. E, sem perceber, você está sendo impactado por isso. Não se surpreendam se algum jovem chegar para você e perguntar, mas por que Deus condena a homossexualidade? Não se surpreendam. É isso que nós temos visto em quase todas as histórias. Não é um combate tipo, seja gay, yes. Não. São histórias de tipo, cara, é amor. São pessoas, é amor. Nós temos que aceitar todo tipo de amor. E aí, você começa a ser impactado por isso e daqui a pouco você não consegue mais explicar por que é pecado. Daqui a pouco você não consegue mais explicar por que nós devemos aceitar, mas Deus não aceita. Você foi lentamente sendo alterada a sua cosmovisão, sem nem sequer você perceber, porque quer você saiba, quer não, quer você tenha consciência disso, quer não, você está aprendendo quando senta para ler ou assistir uma história. Pois é, lembra dele? Você acha que você consegue pescar a graça comum nas coisas? Até que ponto você está disposto a enfiar sua mão naquele mel envenenado para pegar alguns insetos? Até que ponto você está disposto a ir? Porque você até pode falar assim, eu sei que está envenenado, mas é que assim, eu estou pegando aqui alguns insetos, entendeu? E aí eu vou pegar esses insetos e eu vou revirar os olhos e vou falar, veneno é tão ruim, eu não sou a favor de veneno. Mas você está lá, na mão, com a mão, na vasilhinha. Eu não quero dizer que nós não devemos consumir histórias só porque elas não foram produzidas por cristãos. Eu não quero chegar naquele extremo oposto que, tipo, não, agora, a partir de agora a gente só vai assistir filme crente. Tá proibido Disney. Não. Não é isso. Mas é você abrir os seus olhos e olhar ao redor e perceber até que ponto você já chegou. E se isso realmente não está te afetando. Por quê? É como se você estivesse no mar, na praia, sabe? Você já foi para a praia, que você entra para mergulhar, daqui a pouco você olha e sua família está lá longe, porque o mar foi te levando. É isso, é você abrir os olhos e olhar onde você está agora. O que você está consumindo, o que você está aceitando? Porque, gente, nós somos maioria nesse país. Nós estamos consumindo essas histórias. Nós estamos dando dinheiro para eles e falando, isso vende. Pode continuar. Até que ponto vocês estão dispostos a ir? Porque não existe
história neutra. Até aquela historinha mais comédia romântica bobinha está ensinando alguma coisa. Não existe história neutra. E olha, eu tive muita dificuldade de me aceitar como uma escritora cristã. Por muitos anos, eu pensei assim, eu vou escrever uma boa história. Eu não preciso colocar o evangelho, porque meu pai falava assim, você tem que pregar Jesus na história. Eu ficava tipo, meu, que chato. Quem é que vai ler isso? Entendeu? E por muito tempo, eu relutei em escrever ficção cristã. Tanto é que quando eu mandei o meu livro, a versão bem piorada daquele ali, a primeira versão, quando eu mandei para minha amiga, que é uma autora cristã, eu falei para ela, eu sei que você escreve ficção cristã, mas eu não escrevo, tá? É só uma história, tá bom? Ela, não, tá bom, tudo bem. E quando ela terminou de ler, ela falou assim, quem disse que isso daqui não é ficção cristã? Eu falei, eu sei, tem uma cena que Jesus aparece, mas é lá no final. Tipo, Jesus aparece, mas não é uma ficção cristã, entendeu? E ela falou, Rebeca, do começo ao fim, o seu livro tem referências, o seu livro carrega uma mensagem que é cristocêntrica, por que isso não seria ficção cristã? E eu falei, é porque eu tinha a ideia que ficção cristã é um tipo só. É aquela história que é centrada na mensagem com foco na edificação. Tipo, Deus não está morto. Entendeu? Eu achava que isso era ficção cristã, que apenas esse tipo. Tem gente que vai chamar esse tipo de ficção cristã como ficção cristã explícita. Mas eu não concordo com essa definição de explícito e implícito, porque para mim, até as obras que eles consideram implícita, para mim é explícito, tipo as Crônicas de Nárnia, tá óbvio que Aslan é Deus. Mas eu gosto de chamar de ficção cristã densa e ficção cristã suave. A ficção cristã suave é aquela história que a mensagem dela, existe mensagem, como eu falei, não existe história neutra. Ela tem uma mensagem, mas a mensagem ela não está acima do entretenimento, como é no caso, às vezes, da ficção cristã densa. E essa mensagem ela vem diluída e ela tem uma valorização do entretenimento. Você tem uma valorização da técnica, sabe? Você trabalha ali com técnicas. Você busca a excelência. Só que eu queria pedir uma coisa para vocês. Pelo amor de Deus, não diminuam o valor de ficção cristã densa para exaltar a ficção cristã suave. Você não precisa desprezar um para valorizar o outro. Eu sei que provavelmente a Forja não vai ser assistida por pessoas que não são cristãs. Porque não é assim um entretenimento. Mas às vezes o crente precisa de uns tapa, entendeu? Às vezes a gente precisa de uma história que o personagem vai orar de 2 em 2 minutos. Para a gente pensar, realmente eu tenho vergonha na cara, né? Quando foi a última vez que eu orei? Então, assim, esse tipo de história tem o seu valor. Não vamos desprezar essas histórias, não. Mas esse tipo de história também tem o seu valor, porque eu já vi há muitos anos atrás, e eu nunca esqueci porque eu fiquei indignada, um artigo da Ultimato dizendo por que as Crônicas de Nárnia eram uma obra demoníaca. A Ultimato, gente. Eu fiquei extremamente triste. E a minha avó, tá vendo? Não pode assistir essas coisas. Porque tinha seres mitológicos. A gente não precisa ir de um extremo ao outro, condenar aquele tipo de história, porque tem um foco maior na mensagem. Poxa, a mensagem também é importante. Mas a gente também não precisa desprezar esse tipo de ficção cristã aqui. Que é cristã assim, ok, tem um centauro, um fauno, mas é ficção cristã também. Então, a gente não precisa desprezar um para valorizar o outro. E olha só, quando os cristãos começarem a abraçar mais a ficção cristã, a ficção produzida por nós e também para nós, porque não é só para a gente, mas é também para a gente, o dia que a igreja abraçar isso, a gente vai ver grandes empresas investindo dinheiro, porque essas grandes empresas querem dinheiro. E eu fiquei sabendo, spoiler, tá? Fica aqui entre a gente. Eu fiquei sabendo que a Netflix está interessada em produzir ficção cristã. Sim, a Netflix, aquela que produz um monte de porcaria, também está interessada em produzir ficção cristã. A única explicação que eu tenho para isso é The Chosen. Pode criticar o tanto que for, mas The Chosen está fazendo um grande sucesso e está mostrando para a indústria que existe espaço para histórias em que carregam fé.
E agora a Netflix está interessada em produzir ficção cristã. Imagina o tanto de gente que isso vai alcançar. Então, gente, eu trouxe aqui vários livros de ficção cristã para vocês, para apresentar. Isso tudo aqui é ficção cristã suave. Não tem, nesses livros aqui, um estilo em que a mensagem é super valorizada acima do entretenimento. Existe, sim, muita ficção cristã suave, em que vocês vão poder curtir a história, ao mesmo tempo que é edificado. Eu estou lendo na minha devocional, terminei 1 Reis, e tem uma hora que Acabe, ele vai consultar um profeta de outros deuses. E Deus manda Elias, porque Deus ficou indignado, né? Deus manda Elias para falar assim, acaso não há Deus em Israel? Você tem que sair de Israel para ir consultar um profeta? Então, eu faço essa pergunta para vocês. Por acaso não tem entretenimento dentro da igreja? A gente não é capaz de produzir bons entretenimentos? Sim, nós somos, e nós já estamos produzindo. Esse livro aqui, inclusive, virou filme, Amor de Redenção. Ele é a releitura de Oséias. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Esse livro aqui, que foi lançado recentemente pela Thomas Nelson, Os Clãs da Lua, é a releitura de Êxodo no espaço, onde a humanidade foi escravizada na Lua. Só que ficção cristã não é apenas releituras. Esse daqui, Tessa Afshar, é uma escritora, ela era muçulmana, se converteu ao cristianismo, e ela escreve histórias de tempos bíblicos. Esse livro aqui se passa na Babilônia, mas ele é uma ficção. Então tem romance, tem mistério, tem aventura, tem tudo isso. Mas também ficção cristã não é apenas nos tempos bíblicos. Esse daqui, Deixa Nevar, virou best-seller na Amazon. Ele é uma comédia romântica. Eu costumo dizer que é Sophie Kinsella para crente. Super divertido, super engraçado. Tem até algumas cenas inspiradas em doramas. Sério. E falando em dorama, tem também, tá? Esse livro aqui, 15 Minutos para o Pôr do Sol. A autora escreveu enquanto amamentava. Bebê num lado, com uma mão no celular, ela escreveu esse livro. E esse livro é uma comédia romântica inspirada em doramas. Tem um monte de cena clássica de dorama, tipo aquela que a menina tá caindo e o cara segura. Tem aqui várias cenas super engraçadas. Esse daqui é uma distopia em que a soldado Kelaya, ela é uma das melhores soldados da facção dela. E aí ela descobre um dispositivo que tem a capacidade de mudar todo o curso desse mundo. Só que ela vai ter que trabalhar do lado de outro soldado que é rival dela e eles se odeiam. Tem um romance maravilhoso e, inclusive, um plot twist que, assim, todo mundo fica de cara. Gente, esse daqui tem Viagem no Tempo. Perfeito para o Natal. Inclusive, o Natal está chegando aí. Esse daqui é um livro com viagem no tempo. Eu li ele em um dia. Esse daqui são releituras das princesas da Disney. Só que como se as princesas fossem garotas cristãs comuns. Esse livro aqui, ele está impactando as meninas de um jeito. Deus está fazendo uma obra com essa história que é impressionante. Meninas que estavam viciadas naqueles livros pornográficos que eu falei. Meninas de 11 anos viciadas em pornografia literária. E Deus está usando essa história aqui para resgatar essas meninas. Gente, esse daqui é para adolescentes. Vai falar sobre idolatria. É uma menina que sonha em conhecer o Léo Adrian, que é um cantor famoso e blá, blá, blá. E ela vai aprender sobre o verdadeiro amor. Maravilhoso esse livro. Esse daqui, a autora, ela se inspirou na série Outer Banks. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Olha a dedicatória desse livro. Eu chorei na dedicatória. Para Melinda, que cresceu em meu ventre ao mesmo tempo que essa história cresceu em meu coração. E para meu pai, que foi alcançado pela graça em meio a seus vícios, o que mudou a vida de nossa família para sempre. Quando ela estava assistindo a história de Outer Banks, ela pensou assim, o que aconteceria se esse pai se convertesse? O que aconteceria se Jesus entrasse nessa história? E ela escreveu esse livro. Olha o tanto de histórias boas, histórias que realmente são histórias, que trazem romance, que trazem ação, adrenalina, e ao mesmo tempo trazem
mensagens, uma narrativa que leva você para perto de Deus. Nós temos ficção cristã. Abracem a ficção cristã. Sim, tem aquele lá também. É porque eu coloquei todos os meus lá e eu fiquei sem. O meu livro, eu me inspirei em Peter Pan para escrever. E se a Terra do Nunca fosse lar dos que nunca nasceram? Esse aqui. Eu levei... Esse livro aqui, esse ano ele completou 9 anos, desde que eu tive a ideia. E ele foi publicado esse ano, exatamente 9 anos depois. Esse livro, ele tem uma forte mensagem sobre redenção, sobre nossa identidade e paternidade de Deus. E a premissa dele é aborto. Leve, coisas leves, trabalho assim. E eu achei muito legal que recentemente uma menina comentou assim no meu Instagram: maravilhoso, você só esqueceu de comentar que esse é uma ficção cristã que condena quem aborta. Aí eu falei assim, então, uma das coisas que eu mais me orgulho nesse livro é a sensibilidade e empatia durante toda a história. Ele não condena quem aborta. Ela, sim, mas do começo ao fim fica muito claro que abortar é errado. E eu achei isso fantástico, porque em 500 páginas eu nunca disse que abortar é errado. Eu não precisei. Esse é o poder de uma história. Ela confronta, ela edifica, ela vai lá no fundo. Esse é o poder de uma história. Então, fica aqui o convite para vocês abraçarem a ficção cristã, serem mais prudentes, serem mais criteriosos nas escolhas de vocês, sabe? E realmente abracem a ficção cristã, porque o dia que a igreja abraçar a ficção cristã, nós somos maioria. Vai ter que ter mais coisa para gente. Abracem, divulguem, deem esses livros de presente. Eles são ótimos presentes porque, como eu disse, não é uma pregação, mas tem sementinhas do reino. É como se fosse aquela vasilha de mel, só que ao invés de veneno, tem sementes. E aí vai ser a vez deles meter a mão no mel e sair cheio de sementinha. Então, é isso, gente. Tinha um the end no final. Porque eu comecei com Era Uma Vez e termina com mais um the end. Obrigada.